Mateus capítulo 26, versículo de número 17 até o de número 25. Enquanto você observa essa porção tão conhecida das Escrituras, eu gostaria de perguntar: que cena, que situação mais impactou você nesse ano que nós estamos encerrando? Para algumas pessoas foram os horrores das guerras acontecidas em diversos lugares do mundo. Para outros, a miséria nas ruas. Para outros, a partida de alguém especial. A Bíblia está cheia de cenas fortes, cenas que trouxeram grande impacto, especialmente na vida dos discípulos da intimidade de Jesus, os apóstolos. E é sobre um desses momentos que eu quero compartilhar com vocês, nesse culto, que é o último do ano de 2025. Presta atenção. Mateus capítulo 26, os versículos 17 a 25, diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Bondoso Deus, aplica os ensinos desta cena, que com certeza está entre as mais impactantes das Escrituras. Que o Senhor possa, ó Deus, aplicar os ensinos desse evento, desse momento importante, nas nossas próprias vidas essa noite. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Que cena forte temos aqui. Jesus está à mesa com seus discípulos. Que festa bonita! De repente, Neila, o Senhor Jesus faz um anúncio bombástico. Havia falsidade naquela mesa. Nem todos eram amigos. Nem todos eram verdadeiros. Um deles era traidor. Um de vós me trairá. Que silêncio,
Que climão! O primeiro impacto, pensar que alguém que ande com Jesus possa traí-lo. E meus irmãos, traímos Jesus toda vez que pecamos, todas as vezes que deixamos de praticar os elementos básicos da fé, como por exemplo, podendo estar no templo, eu sei que alguns têm dificuldades, enfermidade, idade avançada, viagem, alguns trabalham nos horários mais comuns de culto, alguns moram em lugares afastados do templo, mas se podendo estar no templo, fazemos opção de não estar, que outro nome daremos a isso a não ser traição? Estamos traindo Jesus. Outra coisa que todos podemos fazer, ler as Escrituras. Todas as vezes que deixamos de ler as Escrituras, nós estamos traindo Jesus. Porque Jesus quem disse, por meio do seu servo, que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, se eu faço a opção, eu posso ler, mas eu faço a opção de não ler, eu estou traindo Jesus. A todos nós foi dada uma ordem: fazei discípulos, a ordem de anunciar o Evangelho, a ordem de convidar as pessoas. E sempre que nós não fazemos essas coisas, meus irmãos, não há dúvida alguma, nós estamos traindo a Jesus, porque Ele espera de nós essas coisas. Mas há um outro ato impactante nessa história, Leniel. Há um outro ato impactante aqui. O primeiro é Jesus dando este anúncio bombástico. Então, uma festa tão bonita, e o Senhor Jesus dá esse anúncio bombástico. Qual o segundo ato, Késia? O que vem imediatamente em seguida a esta situação da declaração de Jesus não é outra coisa, meus irmãos, a não ser a atitude dos apóstolos. Como se comportam os apóstolos, Flávio? Como se comportam os apóstolos? Ninguém apontou o dedo para o outro. Percebem? Não é impactante? Nós que somos uma geração que aponta o dedo e que culpa o outro dos nossos fracassos, das nossas desilusões, das nossas derrotas. Ninguém apontou o dedo para o outro, mas todos com o coração quebrantado, minha filha, um a um faz a pergunta que eu e você precisamos fazer essa noite: sou eu Jesus? Sou eu Senhor? Então os adolescentes que foram batizados e fizeram a profissão de fé, os que farão no próximo domingo, esta é a grande pergunta. Esta é a pergunta que faz toda a diferença. Sou eu, Senhor? Aqui, meus irmãos, temos algumas lições. E nós precisamos compartilhar essas lições. A primeira lição é que à mesa com Cristo, eu e você somos chamados a um autoexame. Os discípulos haviam caminhado com Jesus. Concordam comigo? Concordam comigo, Evandro? Eles haviam caminhado com Jesus. Eles haviam visto os milagres de Jesus. Na verdade, alguns deles fizeram milagres também. Eles ouviram os ensinos de Jesus. Eles participaram de momentos extraordinários que nós só lemos nas Escrituras Sagradas. E nós ficamos tomados de grande êxtase, de grande prazer, de grande entusiasmo. Mas, irmãos, ainda assim,
Quando Jesus anuncia que um deles o trairia, a reação não foi acusação, a reação não foi suspeita, a reação não foi defesa própria. O texto diz que eles ficaram profundamente entristecidos e um a um perguntavam: sou eu, Senhor? Aqui nós aprendemos que a presença de Cristo à mesa expôs o coração de cada um. Ali ninguém se apoiou na própria história. Ninguém apresentou o seu tempo de caminhada. Não, não sou eu. Eu estou caminhando com Jesus desde o primeiro dia. Ninguém aqui alegou serviços prestados. Eu tenho trabalhado com mais empenho, eu tenho mais dedicação. Sou eu que vai à frente quando Jesus faz aquelas perguntas constrangedoras. Porque estar diante de Jesus havia livrado aqueles discípulos da presunção espiritual de achar que é alguma coisa que não é, de pensar de si mesmo mais do que convém. Porque, meus irmãos, a mesa não foi lugar de autopromoção, mas de reflexão profunda sobre a própria vida. Estarmos aqui esta noite não é um momento de autopromoção. Olha, nós estamos aqui, nós somos mais crentes. Outros irmãos não estão aqui, mas nós estamos aqui. Não, irmãos, o estarmos aqui essa noite deve ser uma reflexão profunda sobre a nossa própria vida. À mesa com Jesus, cada discípulo teve a oportunidade de revisitar a sua caminhada até aquele momento. Suas intenções, fragilidades, palavras, atitudes estavam todas diante de si mesmos. A pergunta, sou eu? Revela um coração que ainda teme quando está diante da santidade de Deus. É assim, Fábio Júnior. O coração do crente, ele nunca se acostuma com a santidade. Ele teme e treme diante da santidade. É por isso que eles perguntam, tomados de temor, sou eu, Senhor? O autoexame é um sinal de maturidade espiritual. Quem anda com Cristo nunca se esquece que ainda precisa ser tratado por Ele, né, Sanderson? Eu ando com Cristo, não preciso mais de tratamento. Quem anda com Cristo sabe que ainda precisa ser tratado por Ele. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Nós aprendemos que a verdadeira comunhão, ela não começa quando nós julgamos o outro, mas quando nós permitimos que Deus nos examine. E não é porventura esse princípio que ecoa todas as vezes que nos reunimos para a ceia do Senhor? Não é lido aquele texto clássico? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, meus irmãos, não como ameaça, mas como graça, Deus está chamando você essa noite a um exame. Porque Ele precisa tratar com você, curar você e transformar a sua vida. Ele precisa tratar comigo, curar a mim e transformar a minha vida. O último dia do ano, meus irmãos, nos convida a fazermos balanços, a fazermos promessas, a fazermos planos. Mas Jesus está chamando eu e você para alguma coisa mais profunda. O Senhor está nos chamando, Alejandro, para o exame do coração. Então não basta avaliar as conquistas externas. Não é o que eu conquistei no ano. Não é o que eu fiz no ano.
Eu preciso avaliar o estado da minha alma. Porque, meus irmãos, estar com Cristo não é conforto religioso que gera acomodação. Estar com Cristo é conforto gracioso que gera confrontação. Então não é para que eu e você nos acomodemos, mas é para que nós sejamos confrontados nesta última noite de 2025. E só quem deseja ser transformado faz a pergunta correta. E a pergunta correta, Andréia: sou eu, Senhor? A pergunta correta não é apontar o dedo para os outros, não é suspeitar dos outros, é olhar para dentro de si e perguntar: sou eu, Senhor? Ao fecharmos este ano, o Senhor nos chama a olharmos menos para fora e mais para dentro de nós mesmos. Olharmos menos para os erros alheios e mais para as áreas da vida, Selma, as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. É encerrar o ano à mesa com Cristo, é permitir que o Espírito Santo revele quais áreas não foram tratadas ainda. Alguns hábitos que nós temos e todos têm que tolerar. Alguns pecados que nós racionalizamos. Todo mundo faz, não sou apenas eu. Algumas durezas escondidas dentro do nosso coração. Algumas friezas disfarçadas de rotinas. O autoexame não nos condena, Gabriel. O autoexame nos prepara para recebermos a graça de Deus. Sem ele, nós vamos entrar no novo ano com muitas expectativas. Mas vamos repetir os velhos erros. Vamos repetir os velhos problemas. Com o autoexame, nós vamos entrar no novo ano, meus irmãos, quebrantados, dependentes, abertos para uma transformação verdadeira. A segunda lição que nós tiramos desse momento impactante da vida dos discípulos é que a falta de transformação gera uma fé mecânica. A falta de transformação gera uma fé mecânica. Vamos falar juntos? A falta de transformação gera uma fé mecânica. Mais uma vez? A falta de transformação gera uma fé mecânica. Judas também estava à mesa, ouvia as mesmas palavras, partilhava o mesmo pão, havia caminhado também durante anos com Jesus. Ele viu milagres, ele ouviu parábolas, ele presenciou o confronto com o pecado, ele presenciou as manifestações da graça. Talvez também ele tenha sido instrumento de milagre na vida de outros, mas o seu coração permanecia endurecido. Judas conviveu com Jesus, mas e está aí? Ele nunca se rendeu totalmente a Jesus. Ele estava próximo do Salvador, mas ele estava muito distante da salvação. Isso, meus irmãos, nos ensina uma verdade dura, porém necessária. Proximidade da casa de Deus, proximidade dos trabalhos feitos na casa de Deus, não é sinônimo de transformação espiritual. Porque eu posso estar próximo da casa de Deus, eu posso fazer muitos trabalhos na casa de Deus, e ainda assim, eu posso não ter passado por uma transformação. Judas fazia grandes trabalhos, trabalhos importantíssimos. Ele era o tesoureiro do colégio apostólico.
como era necessária a função dele. E, no entanto, meus irmãos, ele não havia passado por uma transformação espiritual. Enquanto os outros discípulos perguntavam com temor e exame de consciência: sou eu, Senhor? O que Judas perguntou, gente? Olha aí. Noemi, os discípulos perguntam: sou eu, Senhor? O que Judas pergunta? Acaso sou eu, mestre? O título, Lídia, denuncia para nós o coração de Judas. Para Judas, Jesus era o mestre. Para os outros, Jesus era o Senhor. Não havia rendição na vida de Judas. E onde não há rendição, a fé se torna apenas rotina. A fé mecânica nasce quando o coração deixa de ser confrontado pela palavra. O culto continua, o serviço permanece, a agenda religiosa fica cheia de trabalho para fazer. Mas a alma não chora, não treme, não se quebranta. É uma fé que funciona no automático. Canta, ora, participa, prega, ensina, faz, mas não se transforma. Irmãos, esse tipo de fé produz 3 frutos. O primeiro fruto é da religiosidade vazia. Cumpre as formas da religião, mas não passa nada além do exercício religioso. O outro fruto é o orgulho silencioso. Acredita que já está bem diante de Deus. Já é um grande homem, uma grande mulher. E o terceiro fruto é a indiferença espiritual. Perde o senso da urgência do arrependimento e nunca se arrepende dos pecados cometidos. Judas, ele porventura, Marília, tornou-se traidor da noite para o dia? Foi de um dia para o outro que ele se tornou traidor? Não. Ele adiou a rendição, ele acostumou-se à presença de Cristo sem permitir, meus irmãos, que essa presença transformasse a sua vida. O tempo que deveria ter sido oportunidade de arrependimento, tornou-se o seu maior inimigo. 2025 foi a grande oportunidade de arrependimento para a minha vida e para a sua vida. Será que nós permitimos que o 2025 se tornasse no nosso maior inimigo, no nosso maior acusador? Esse texto nos confronta com uma pergunta essencial para o encerramento de mais um ano. A minha fé ainda me transforma? Ou a minha fé me mantém ocupado com a religião? Vaneida, a sua fé ainda te transforma? Amém. Aleluia. A nossa fé não pode apenas nos manter ocupado com a religião, porque é possível frequentar a igreja, é possível servir em ministérios, é possível participar dos ritos da igreja e ainda assim, meus irmãos, permanecer intocado. E Deus oferece transformação, mas Ele não impõe a transformação. Ele chama, Ele confronta, Ele convida Daniel. Mas Ele não vai te forçar. Quando adiamos o arrependimento, o que nós fazemos no coração, Rafaela? Endurecemos o nosso coração. O fim de ano, meus irmãos, é um tempo perigoso para a fé mecânica. Sabe por quê? Porque ele prefere os balanços externos. O que é que eu fiz? Em vez do arrependimento interno. E o chamado do Evangelho é claro: não transforme o tempo em inimigo da sua alma. Hoje, meus irmãos, é dia de quebrar o ciclo da rotina religiosa. Hoje é dia de voltar a ter um coração sensível diante do Senhor.
E uma última lição que nos oferece essa história e os personagens nela contidos. Reconhecer o problema abre a porta para a mudança. Né, minha filha? Psicologia trabalha isso aí, né? Reconhecer o problema. Enquanto eu não reconheço o problema, a porta para a mudança vai permanecer fechada. E dois personagens presentes naquela ceia, eles precisam ser lembrados por nós essa noite, meus irmãos. Um deles foi Pedro. Presta atenção no que diz a palavra de Deus sobre Pedro. Poucos dias após aquela ceia, no capítulo 26, no versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro viveu uma experiência profundamente semelhante à de Judas. Ambos estiveram à mesa com Jesus, ouviram suas palavras, ambos foram alertados pelo Senhor Jesus. A diferença não estava na queda, ambos caíram. A diferença estava na resposta após a queda. Pedro havia prometido fidelidade absoluta. Mas essa fidelidade absoluta que Pedro havia prometido era resultado da confiança excessiva que ele tinha em si mesmo. Quando chegou a hora da pressão, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Quando nós olhamos para os textos paralelos que se encontram em Marcos, Lucas e João, é dito que Pedro, ele olhou e encontrou o olhar do Senhor Jesus. E aí muitos se perdem, Úrsula. O olhar de Jesus impactou a vida de Pedro, né? E Pedro chorou. Olhe também para Jesus. Jesus está olhando para você. E não é nada disso. Nada disso. Mateus revela para nós o que aconteceu. Ele olhou para Jesus, sim. Se lembrou da palavra que Jesus havia dito a ele. Então, meus irmãos, ele se lembrou da palavra de Jesus. Ele olhou para os olhos de Jesus, presbítero Juninho, e lembrou da palavra. Não foi olhar aqueles olhos meigos, mansos, Silvinho. Ele olhou para os olhos de Jesus e lembrou da palavra de Jesus. E então chorou amargamente. Não houve terceirização da culpa. Ele não jogou a culpa em cima dos outros apóstolos. Não, Judas que foi o culpado disso tudo. Ó. Eu acabei negando, porque Judas traiu. Então os inimigos vieram e eu fiquei com medo, Maria Elisa. Então, eu não tenho culpa, a culpa é do Judas. Não, ele não terceirizou a culpa. Ele não justificou. Não, eu fugi, mas os outros também querem. Fugiram, todo mundo fugiu. Não fui eu apenas. Não. Ele não justifica, ele reconhece. O choro de Pedro, meus irmãos, não foi apenas emocional. O choro de Pedro é o sinal de um coração quebrantado. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu a sua necessidade da graça de Deus. E meus irmãos, esse reconhecimento abriu o caminho para a restauração que viria depois, da qual vamos tratar domingo à noite, quando Jesus o reencontrou e o restaurou com amor. A transformação começa quando paramos de nos defender, quando paramos de acusar e quando começamos a nos quebrantar. A queda de Pedro foi feia. Né, doutora Bárbara? A queda de Pedro foi feia. Ele era o líder do colégio apostólico.
Mas ele não permaneceu na queda, ele não fugiu da sua responsabilidade, ele deixou-se confrontar pelo olhar de Jesus e pela palavra que Jesus havia dito a ele. Judas endureceu o coração. Pedro permitiu que a dor do pecado o levasse ao arrependimento. Reconhecer o problema não o afastou de Jesus. Reconhecer o problema o preparou, meus irmãos e irmãs, para um novo começo. O mesmo homem que negou por medo foi transformado em alguém que mais tarde testemunharia com grande coragem, com grande ousadia. À mesa com Cristo, não há espaço para transferência de responsabilidade. É o último culto do ano. Presbítero José Luiz. Alessandras. É o último culto do ano. Marquinhos. É o último culto do ano. Não há espaço para transferir responsabilidades. O Espírito Santo nos conduz a dizer essa noite com honestidade: Senhor, o problema sou eu. Pedro nos ensina que negar o erro só prolonga a escravidão, mas confessá-lo abre a porta da mudança. Onde há arrependimento sincero, há restauração possível. Onde há humildade, a graça, meus irmãos e irmãs, encontra espaço para agir. O novo ano não pode começar com promessas vazias, irmãos. Meire, o novo ano precisa começar com o coração quebrantado. Começa quando, como Pedro, reconhecemos nossas quedas e voltamos o olhar para Cristo, confiando não na nossa força, mas na sua palavra por meio da sua graça. Então, reconhecer o problema não é o fim da caminhada. É triste que alguns reconhecem o problema e abandonam a fé. Reconhece o problema, reconhece o pecado, abandona a fé, abandona a caminhada. Reconhecer o problema nunca é o fim, é o início da transformação. À mesa com Cristo, o Senhor continua restaurando aqueles que têm coragem de admitir: Senhor, falhei, mas preciso de Ti. Senhor, sou eu. Concluindo, meus irmãos, ao encerrarmos este ano, Jesus nos conduz novamente à mesa, ao encontro, ao ajuntamento. Nós vamos sair daqui e ter uma mesa posta lá embaixo para nós comermos, para nós bebermos, para nós nos alegrarmos. E nos conduz a fazermos uma pergunta que atravessa o tempo, que atravessa a consciência, que entra no mais profundo da nossa alma. Senhor, sou eu. Meus irmãos, não é pergunta para acusar os outros, mas para assumir responsabilidade diante de Deus. Enquanto não faço essa pergunta, eu continuo preso ao hábito de apontar os culpados. Culpado é meu cônjuge, por isso o casamento vai mal. Culpados são os meus filhos, por isso que a casa é desordenada. Culpado é meu chefe, por isso que no emprego eu não estou satisfeito. Culpado é a liderança da igreja, por isso que eu não estou bem. Culpado é a sociedade, que não sabe votar. E assim nós vamos arrumando desculpas e desculpas. Mas à mesa com Cristo, ninguém apontou o dedo, todos olharam para dentro de si mesmos. E hoje, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo nos chama a parar de dizer: se o outro mudasse, Humberto. O Espírito Santo nos conduz a orar: Senhor, muda-me. Não é, se o outro mudasse, sou Itaí, para eu ter um 2026 mais abençoado. Não, Senhor, muda-me. No lar, quantas vezes culpamos o outro pela frieza, pelo silêncio, pela distância, e Jesus te convida a perguntar: no seu lar, sou eu o problema? Será que sou eu quem precisa ouvir mais?
Será que sou eu quem precisa amar melhor? Será que sou eu que preciso perdoar de verdade? Será que sou eu que preciso liderar com humildade? Cada um de nós tem que fazer essa pergunta para si mesmo. No trabalho, quantas vezes transferimos responsabilidades, justificamos falhas, endurecemos o coração? E Jesus nos convida a perguntar de novo: sou eu? Será que sou eu no trabalho que preciso agir com mais integridade? Será que sou eu no trabalho que tenho que ter horário e cumprir as minhas obrigações? Será que sou eu no trabalho que tenho que trabalhar com mais excelência, ao invés de fazer um serviço meia boca? Na igreja, quantas vezes celebramos, cobramos compromisso, espiritualidade, serviço, mas nos esquecemos da nossa parte. E Jesus nos convida a perguntar: Senhor, sou eu? Será que sou eu, Senhor, quem precisa orar mais? Será que sou eu que precisa servir melhor? Será que sou eu que precisa amar sem reservas? Será que sou eu que precisa deixar de criticar? Será, Senhor, que sou eu que preciso começar a trabalhar? São perguntas fáceis. Meu querido genro, quem participa de um culto de vigília de final de ano, não deve esperar perguntas fáceis. É tempo de reflexão. É a palavra de Deus quem pergunta. São perguntas duras, perguntas pesadas, perguntas difíceis, perguntas que não têm como objetivo nos condenar, mas nos despertar. Não é para paralisar você não, Pedro Augusto. É para responsabilizar você. Não é para te afastar de Deus não, Silane. Mas é para você se aproximar da graça que transforma. Porque, meus irmãos, hoje o Senhor nos convida a começarmos o novo ano sem desculpas espirituais. Chega de desculpa. Sem terceirizar a culpa. Chega de jogar a culpa no outro. Sem fé mecânica. Ele nos chama a assumir a nossa parte com humildade e arrependimento sincero. Então, meu irmão, minha irmã, Tânia, você entende? Se você entende que o Espírito Santo falou ao seu coração, no seu lar, no seu trabalho, na igreja, então você deve fazer dessa pergunta uma oração. Senhor, sou eu, trata-me, transforma-me, usa-me. Você consegue, meu irmão, minha irmã, considerar que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Não o pastor César, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração? Se você consegue, Renata, entender que é o Espírito Santo falando ao seu coração, tanto você como eu precisamos orar: Senhor, sou eu, trata-me, transforma-me, usa-me. Porque, meus irmãos, quando pararmos de apontar para o outro como a fonte das nossas desculpas, como o responsável pelos nossos problemas, e começarmos a nos render a Cristo, a mudança vai começar não no outro não é, presbítero Dionésio? A mudança vai começar em nós, e vai alcançar todos ao nosso redor. Então, meus irmãos, nesse último dia do ano, o Senhor está chamando eu e você para um compromisso renovado. E se o Espírito Santo falou ao seu coração, espero que tenha falado, que você responda com sinceridade, que você ore agora, que você diga: Senhor, sou eu o problema, trata-me, transforma-me. Eu não quero começar um novo ano do jeito que eu estou terminando este. Eu quero começar com uma nova vida contigo. Vamos assumir diante de Deus o compromisso, Lucas, de um cristianismo transformado. Mais tempo de oração. Quanto tempo foi dedicado à oração por você, meu irmão, esse ano? Mais tempo de leitura da palavra. Mais tempo de comunhão com os irmãos do templo, nas casas. Mais tempo de obediência a Deus. Mas não entremos no novo ano apenas com planos, mas com o coração rendido a Cristo. Em todo o tempo, Thelma, faça a pergunta: sou eu, Senhor? Vamos juntos fazer a pergunta, irmãos?
Sou eu, Senhor. Mais uma vez. Sou eu, Senhor. Mais uma vez. Bondoso Deus, graças damos a Ti, pela Tua palavra que nos provoca, que nos mostra que diante de um grande impacto, os discípulos responderam de forma afirmativa, olhando para dentro de si mesmos. Ó Deus de graça e favor, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos nesse instante, e que nós possamos reconhecer que a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos os causadores. Porque a Tua palavra quem diz que o Senhor fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Tem misericórdia de nós. Se temos nos metido em astúcias, tem misericórdia de nós, ó Deus. Assim eu oro, no nome santo do Senhor Jesus.